Fala, fala, seus Maradona! Tranquilidade? Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um Dona Mara Cast. E hoje, aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. E Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? de boa, tranquilidade. Que bom, que bom. É isso aí. E ali na nosso DeLorean, nossa máquina do tempo ali, o Kildones. Beleza, Kildon? Como é que você tá? Opa, tranquilo, tranquilo Dormiu como bem sempre, hoje? né? Opa, daquele jeito. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente tá tendo a oportunidade aí de estar conversando com Tata Mesa, que é guitarrista, que multi-instrumentista, que, porra, tem uma vasta história aí no mundo da música e eu tô muito feliz que você veio aí trocar uma ideia com a gente. Ô, galera, Tá, obrigado. e- Antes de mais nada, assim, desculpa te cortar, já te cortando, mas que prazer estar aqui com vocês. Obrigado de coração. Tremenda recepção que eu tive aqui, tô muito à vontade. Obrigado mesmo. Pô, obrigado, que bom, cara, que bom. E você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já, porra, dá aquela força pra gente aí, tá? E também a gente vai deixar um QR Code pra você que gosta do nosso trabalho, que acompanha, pô, quiser dar aquela força pra gente, dar uma patrocinada no canal aí, porque a gente que cria conteúdo pro YouTube aí, sabe que é uma puta correria e é isso. Pra fazer essa máquina rodar aqui, se vocês puderem contribuir com a gente aí com o que você sentir no coração, aí a gente fica muito feliz, tá? E a gente tem uma parceria com a Skal também, se você precisa de suplementação de qualidade, aí os caras trabalham com whey protein, glutamina, pré-treino, creatina, acho que falei creatina, né? Tem Creatina até as também, coqueteleiras lá, uns tem bonezinhos coqueteleira, lá, enfim, os tudo que trucker. você precisa aí, né, para você poder, enfim, dar um upgrade aí na sua suplementação. Se você não toma ainda, a gente vai deixar o link deles na descrição, tá? E a gente vai deixar o nosso cupom também, que é o Dona Mara 10. Então, qualquer compra que você fizer lá no site deles, você colocando o nosso cupom, você ganha 10% de desconto, independente do valor, tá? E ajuda a gente a bater a meta de inscritos. Faltar, a gente vai favor, hein? bater 1997, estamos em 1300 e pouquinho. Tá chegando perto aí, então dá aquela força pra gente aí. E também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, você que tem instrumento aí, precisa de luthier, precisa, enfim, às vezes o Aquele instrumento fica upgrade antigo. no violão, na guitarra, no baixo. Isso, ele trabalha aí com os instrumentos de corda, aí você que precisa arrumar, tá com probleminha lá, tá tracejando, pô, a gente vai deixar o link aí também do Hugo, ele trabalha aqui em São Paulo, né, você que é de São Paulo, aí ele consegue te fazer o atendimento aí da melhor qualidade, fechou? E eu recomendo, conheço e recomendo. É isso, Tata, como começou, cara, o lance da música, você começou ouvindo o quê, assim, lá quando era molecão? Cara, é assim, é uma sacanagem essa pergunta que você está fazendo agora, porque assim, eu vou meio que entregar a idade. Não precisa falar, só fala. Porque tem muita gente nova Cara, que também ouve muita coisa antiga. não. A Fê Isso. faz com a gente, o que ela falou que eu via? O que era aquilo que ela falou que eu via? Ela falou que gosta muito da Tá, Rita não Lee. lembro. E ela tem Mas as 19 anos, cantores cara. lá de Ah, trás. e ouve Rita Sensacional, Lee, Ela falou que a sensacional. cantora favorita dela é a Rita Lee. entendeu? E ela tem 19 anos. Não, mas eu vou entregar Então a mesmo. idade vai ficar Eu vou escondida. entregar mesmo. Então, Vai deixar assim, entre linhas, Tatá. Não, cara, é assim. Eu comecei na música na década de 80, cara. Com 57 anos. Tá Bem novo, vividos. É louco. Graças a Deus. E aí eu comecei na década de 80, quando eu fui parar, assim, eu fui estudar no Zuleika de Barros, na Pompeia. Pompeia, o berço do rock. Sim. E, cara, eu sempre tive vontade de tocar, mas assim, nunca aprendi, nunca nada. Cheguei na Pompeia, comecei a conhecer os músicos. Porque a Pompeia é o berço do rock de São Paulo. E lá veio Rita Lee, Mutantes, né, Made in Brasil, tudo ali da Pompeia. E aí eu fui parar lá, conheci uma moçada que tocava. Uma das pessoas que eu conheci, Milton Salgado, meu brother, meu parceiro, até hoje a gente toca junto, né? E lá eu comecei a tocar. Eu sou autodidata, nunca assim estudei. Sempre fui na onda. Então comecei naquela época que vinha aquela coisa do rock de Brasília, né? Sim. Que veio toda aquela onda. Então a gente tinha, na época... Mas, ô, Tatá, foi Fala. aquela coisa assim, de chegava um amigo com um disco, um play assim, ó, escuta isso aqui. Cara, era muito legal isso. Ou grava a fitinha pra Cara, mim era disso muito... aqui.
Era assim. Na época, você não tinha muito acesso, né? Era caro o vinil, né? Vamos desenterrar um pouquinho, né? O vinil era caro, às vezes muita coisa boa de fora não chegava, né? Chegava com certo delay, né? Totalmente, vinha defasado. Por exemplo, um primo meu que morou em Portugal, quando veio de Portugal, voltou para morar no Brasil, na década de 80, ele trouxe na bagagem dele vários discos do The Police, Rod Stewart, que não tinham no Brasil. Nossa, eu pirei a hora que eu vi The Police. E aí, então assim, quando alguém conseguia um disco legal, virava aquela coisa meio, né? Gente, vamos escutar o disco juntos. Era muito legal isso. Então a gente se reunia, molecada, se reunia na casa de alguém, né? Punha o vinil, começava a escutar. Agora volta, vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo. Nossa, olha o que esses caras estão fazendo. Era muito bacana isso. Tinha essa coisa, né? E você lembra qual que foi o primeirão, assim, que a galera... Você tava no meio que a galera se juntou pra ouvir? The Police. The Police, né? Foi o segundo álbum do The Police que meu primo trouxe. Me foge agora o nome do álbum, né? Mas assim, ele foi o segundo álbum do The Police que ele trouxe assim que ele... Olha o que tá tocando na Europa, né? Cara, assim, Andy Summers na guitarra, né? Sting no contrabaixo, né? E o Copland na bateria, Power Trio, né? Eu nem sabia na época o que era um Power Trio. E o legal dessa época assim, é que você vai descobrindo umas coisinhas assim que você fica maravilhado, né? Você fala, cara, por exemplo, o Power Trio você tá falando, né? Exato. Você, o que é o Power Trio? Aí você descobre, você fala, cara, é 3 caras numa banda só, né? Porque a gente, por exemplo, imagina a sua época, né? Porque você tinha a ideia de banda, aquela Sim, aquela parafernália toda. todas, com uns 6 caras, né, no palco, né? Aí você fala Power Trio, o que é Power Trio, né? Não, e aí, quando eu descobri o que era Power Trio, caiu a ficha pro Cream, do Clapton. Né? Aí eu comecei a pirar. Né? Aí veio aquela coisa, pô, eu quero fazer isso. Gostei desse negócio, né? Esse negócio é legal. E aí eu vendo os caras lá na Pompeia, tudo, né? Eu era um adolescente muito tímido, né? Então, assim, eu comecei a encontrar na música um caminho legal que eu me identificava. E aí fizemos, na época, a minha banda era a Banda Linha do Tempo, da mesma época do Cavalo Vapor, né? Da Pompeia, também muito conhecido. E aí eu fui descobrindo a música, fui conhecendo pessoas. E aí, depois, como todo adolescente, né? Passando naquela fase de transição para a juventude, a banda desmancha, né? Cada um segue um caminho. E eu continuei meu caminho, fazendo algumas coisas, alguns trabalhos, né? Principalmente de jingle, né? Por conta da profissão, que eu me formei publicitário. E aí eu fui fazendo. E aí, posteriormente, que nem eu brinco, né? Depois de velho, né? Alguém virou para mim e falou assim: escuta, vamos fazer um tributo ao Clapton, que você tá com a voz meio parecida, né? Vamos fazer? Eu falei, vamos. E aí, cara, acabei me profissionalizando sem querer. Não pensei que eu ia me profissionalizar. Não pensei. Aí depois começou a ser um processo natural. E aí aquela coisa, como a gente falou, né, do Cream, né, do blues. E aí eu comecei a seguir mais a onda do blues, que eu me identifico. Mas já foi a guitarra de cara, Não. no começo. Boa pergunta. Não. Baixo. Eu comecei tocando baixo, cara. Ô, baixista aqui também, então. Comecei tocando baixo, mas assim, sempre brincando na guitarra um pouquinho, né? E aí depois que eu fui pra onda da guitarra. Mas por que largou baixo, pô? Cara, na verdade eu não larguei. Você sabe que às vezes eu gosto de brincar no contrabaixo. Eu acho o baixo
Assim, você que é baixista, você vai me entender. O baixo é maravilhoso e é injustiçado, Totalmente. Sim. Né? né? Porque aquela coisa, você pode tocar uma notinha, como pode fazer aquele arranjo legal. Até em áudio a gente é injustiçado, né? Porque você vai Exa ouvir um áudio é, no Viva Voz, você não ouve o grave. Você só ouve a exatamente. bateria e guitarra. Só. Aí pra ouvir Exatamente. a porra do baixo, tem que colocar um fone pra você poder sentir o corpo, né? Aquele. Cara, e eu vou falar uma coisa, na década de 80, né? Eu tive, 80 não, desculpa, 90, eu consegui assistir no Brasil o Stanley Clarke, né? Com o Andy Summers, do The Police, e o Stuart Copeland. Uhum. Aqui em São Paulo, consegui assistir um show de... Cara, aquele cara toca baixo. É. Né? O que ele faz no contrabaixo, assim, é fora do comum, né? E até eu lembro de uma parte do show que, assim, me marcou muito, né? O Andy Summers foi solar na guitarra, mas, cara, ele entrou completamente errado, fora da música. Ele errou completamente. A hora que ele tocou, ele viu que ele errou, ele fez assim. O Stanley Clarke olhou, deu uma risada, caiu na gargalhada e começou a solar. Totalmente no improviso. E, cara, eu falei, meu, né? E é o que eu falo até. Eu acho o baixo muito injustiçado, porque assim, as pessoas hoje não entendem a capacidade de harmonização que o baixo tem. Né? O baixo é a cozinha da banda, a cozinha né, da música. Não, cara. O baixo dá toda a harmona, né? Vai te dar toda a sustentação para o resto desenvolver. Então, assim, eu acho o baixo muito injustiçado. Sim. E eu tava falando embaixo, uma música que eu acho assim, a mixagem do baixo, assim, eu acho aquele bumbo batendo certinho com o baixo, é aquela Vital e Sua Moto, do Paralamas. Que Paralamas. peguei pra escutar no fone assim, eu escutei assim, eu falei, caralho, que mixagem gostosa, que baixo gostoso de ouvir com aquele bumbo, sabe? Eu acho bom pra caralho, acho Não, fenomenal. inclusive, né, quando o Paralamas surgiu, também nessa época, né, o Copland, perdão, o Baroni era considerado o Copland brasileiro, Sim. né, porque eles vieram meio que surfando nessa onda do The O Police. pessoal falava que o Paralamas era meio que uma cópia do The Police, É né? um punk, um pós-punk, vamos dizer Isso. assim, né? Era um pós-punk que veio nessa onda do The Police, né? Então, assim, o Baroni bebeu muito nessa fonte. O Bi Ribeiro, apesar de ter aquela postura totalmente, né, escondidinho e tal, ele é um grande baixista. Eu acho o Bi Sim. Ribeiro um grande baixista. É ele que gravou a música do Raimundos lá, Ela que fez a linha de baixo do a linha Milambi, de né? baixo do Milambi, Uhum. foi ele que fez, né? Então, esse baixo dele, essa linha de baixo dele, do Vital e Sua Moto, com aquele bumbo, com aquela mixagem, eu falo, mano, é lindo, assim. Eu falei, puta, eu que não sou baixista, acho lindo aquele baixo. Acho que imagina pra quem que é baixista ouvir aquilo, assim, ver o baixo presente, e deve ser gostoso pra caralho. Não, inclusive, assim, muita coisa que eu fiz de jingle, de trilha, eu começava primeiro pelo baixo. Ah, legal. Eu começava assim, pensando primeiramente na linha de baixo, para depois desenvolver o resto, né? Uhum. Então, por exemplo, eu não sou tecladista, né? Então, quando eu desenvolvi a linha de baixo e uma base de guitarra, eu já chegava na hora de gravar, né? Eu já chegava para o tecladista e falava, olha, eu quero nessa onda aqui, e já direcionava. Pela linha de baixo já conseguia direcionar legal. Né? O lance do jingle começou quando você se formou em Em publicidade. propaganda, Publicidade e propaganda, né? Aí você juntou já, pô, Como que foi isso? Você estava na música e foi o plano B Não, não. Como que Não, foi isso? na época eu tinha parado de me apresentar, né? E aí, assim, naquela época da propaganda, você tinha grandes estúdios, Zé Rodrigues, por exemplo, né? E tem um custo. Tinha um custo alto,
para fazer um jingle. Se você voltar um pouco na propaganda, né, dos anos 80, 90, você vai ver que muita coisa era baseado na música, né? Sim. As grandes propagandas, os grandes comerciais, as grandes campanhas eram muito baseadas na música, né? E aí abriu uma lacuna para outros pequenos, né? E aí eu tinha clientes na época, eu tive minha agência de propaganda, então eu tive clientes como Play Center, né? Fiz jingle pro Play Center, o extinto Play Center, né? Que nem existe mais. Acho que a Cacau Show parece que comprou. Tá com lance assim, Parece que vai reabrir aí. Eu também tô Mas não curioso vai pra ser ver isso. aquela. Não vai ser igual era. Não, aquela perdeu aquela energia que mística. puta. Aí Não, podia chamar foda. você pra fazer o jingle novo, né? Cara, agora eu não sei se eu faria, viu? Eu não sei se eu faria, porque eu tô entrando numa outra onda, eu não sei se eu faria, mas eu gostaria que me chamassem. Então, assim, comecei a fazer alguns jingles, trilhas, tal, fui indo, né? Depois acabei pegando, que aí a internet ajudou a matar, né? Aquelas famosas revistas de música que tinha da editora HMP, né? Cover guitarra, cover baixo, cover teclado. Showbiz, né? Exatamente. Cara, eu que fazia tudo. Era eu que fazia tudo para eles ali. Você né? diz o quê? Fazia parte de. Todos os jingles, trilhas, spots, tudo eu fazia. Né? Então, além de compor, era eu que narrava. Era eu que narrava. Né? Então, eu fui seguindo esse caminho. Aí, depois de como eu falei anteriormente, né? Aí acabei depois voltando a me apresentar. Até é legal falar isso, né? A famosa Feira da Pompeia, né? Que, como eu falei, né? Sou cria da Pompeia. Então, fui chamado para fazer eu tinha uma banda chamada Mass of Blues. E aí a gente foi fazer uma apresentação nessa Feira de Artes da Pompeia. E, cara, eu lembro até hoje que isso foi muito legal. A gente estava num palco na Caraibas, e aí, a hora que nós subimos para tocar, não tinha ninguém. Tinha ninguém lá na frente. Tocar, né? O famoso, foda-se, vamos tocar. Ensaio aberto. Foi aberto. Cara, começamos a tocar, começou a descer a multidão ali. Aquele dia, eu tremi legal, tremi. Que e o pessoal começou a dançar, curtindo o som. Então, assim, na época, até os organizadores da feira falaram para mim que tinha mais de 1.000 pessoas ali na extensão, ouvindo e dançando. Falei, nossa. Então, ali que me deu start. Puta, eu vou continuar com essa parada. Deu certo. Fui totalmente descompromissado e tal, e aí... Acho que o gostoso foi esse, né? De não ter ninguém. Deu o primeiro acorde ali, já. Cara, mas eu sempre... Isso que é legal. Não, eu sempre tive essa parada, sabe? Assim, tocar para 1, tocar para 10, tocar para 100, 200. Cara, se tiver um dançando, curtindo, eu tô feliz. Eu acho que essa parada de, quero tocar pra milhares de pessoas é mais pelo status, né? Porque se você vê que tiver 10, 20, 15 pessoas ali se divertindo com o que você tá fazendo, né? Ali não é uma coisa sua que você tá fazendo que você tá acabando se divertindo também, né? Eu acho que essa coisa de, quero tocar pra multidões, pra um estádio. Tanto que tem muita gente que toca, né? Que toca, faz show em estádio, sabe? Fala assim, pô, mas os melhores shows que eu faço são nas casas pequenas, né? Cara, eu sempre eu penso assim, eu tenho isso é uma coisa muito minha, né? Quando eu vou fazer um show, alguma coisa, eu me dou muito. Eu saio do palco acabado, suado, né, cansado. Eu me dou muito. Porque eu acho que a gente músico, nós músicos, a gente tem uma responsabilidade do seguinte. Para e pensa. Uma pessoa que vai assistir você tocar, que vai ouvir um som,
é uma pessoa que está querendo um momento de descontração, de lazer, quer se sentir bem. É uma transmissão de energia. Sim. Então eu acho o seguinte, cara, sabe? Você tem que mandar uma mensagem boa. Você tem que dar uma energia boa, né? Não importa se é 1, 10, 100, 1000, sabe? Você tem que mandar uma energia boa. E se essa energia for captada, puta, melhor ainda, né? Sim. Então eu gosto muito disso, né? De me doar, né? Já tive shows assim que foram altos micos, né? Conta pra gente, conta pra gente. Puta, eu tenho um ótimo, cara. Eu tenho um, né? Só não vou dar nomes, Não dê nome aos bois. não vou dar nomes. Mas, cara, pintou um show. Esse foi sensacional. A gente foi fazer um show numa casa grande de Guarulhos, né? Foi fazer. Tomeuzão? Hã? Tomeuzão? Não vou falar onde era, né? Mas não é essa. Eu sei que na época o produtor, isso foi na época da pandemia. Aí o produtor, ele fez uma besteira violenta, cara, que assim, ele errou feio na divulgação. Errou feio. Mas beleza. Tinha pouca gente na casa, uma casa enorme lá de Guarulhos, casa enorme e tal. Então eu ia tocar um pessoal, né? Também não vou dizer quem era, né? E eu abrindo, né? Beleza. Toquei, comecei tocando lá. Quem tava na casa curtiu, gostou, foi legal. E aí, terminei de tocar, entrou outro pessoal para tocar. O que eu fiz? A casa não tava lotada, não tava nada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou descer, né? Vestido, tudo, né? Falei, vou descer, vou parar ali no bar, vou tomar alguma coisa e vou curtir o show dos meus amigos, né? Da plateia, vou fazer uns vídeos e tal. Então eu desci, aí tinha nessa casa, ela tinha um espaço meio reservado, onde eu peguei, né? A pessoa falou, fica aqui nesse espaço reservado, tal, tá tranquilo. Tá tomando. De repente vem uma moça, né? Sensacional isso. Ela chegou para mim e falou, escuta, por favor, posso tirar uma foto com você? Falei, claro. Legal. Pode. Ela tirou a foto, ela virou e falou assim, só um minuto. Ela tirou a foto e tal, de repente ela... Viu? Eu falei? Não te falei que ele é igualzinho? Aí eu falei assim, desculpa, não entendi. Não, sabe o que é? Cara, eu sou muito, muito fã do Walking Dead, cara. Você é a cara do Negan. Eu falei pra minha amiga que a gente tem um grupo de fãs do Walking Dead. Que você é a cara do Negan. Eu mandei a foto. Eu falei, legal. Aí eu não aguentei, cara. Eu virei pra ela e falei assim, mas e aí? Você curtiu o som? Gostou do show? O show foi legal. Não, legal o show. Mas, cara, tá no grupo do Walking Dead. Ela cagou pro show. Tem que você parecia com o Niga. Não, você parece com o Niga. Eu falei pra minha amiga, e a amiga respondendo, ela falava, não, ele tá aqui do meu lado. Falta fazer chamada de vídeo. Cara, ela fez. Ela fez? Fez. Caralho. Cara, eu levei numa boa. Eu comecei a rir, né? Eu falava assim, mas e o show? Tá bom. Não, até que eu gostei. Mas assim, cara, levei uma felicidade, foi legal, foi uma energia boa, então tá valendo. Você tava falando, Tatá, dessa coisa de você se dar o melhor, né? Você tentar, quando você vai fazer um show, né? Você procurar fazer o melhor, né? Eu acho que isso tem uma ideia muito legal. Isso vem muito dos anos 80 e 70, né? De ter umas bandas que elas ensaiam muito, elas têm uma performance muito boa no palco. Eu acho que nos anos 90 já veio uma geração de bandas e de artistas meio que
que bebia, chegava muito louco, bebia, fazia show de qualquer jeito e meio que estragava a experiência musical de quem ia ver, né? A gente fala, por exemplo, do Nirvana, né? Que o Nirvana, né, naquele show, né, do Hollywood Rock, Sim. e meio que assim, eu fico pensando, muita gente acha legal, assim, por uma parte, a pessoa ir lá tocar, tipo, tá tocando errado, foda-se, mas é legal. E tem outras pessoas que falam, porra, eu acho, caramba, eu vim aqui pra ver um show, tá ligado? Pra ver um. E depois eu comecei a pensar, falou, pô, é verdade, cara, você vai sair de casa, a pessoa sai de casa pra ir te ver, né, pra ir ver o show, pra ter aquela experiência e chega lá, o cara tá todo cagado e toca tudo errado e foda-se, né? O que que você acha disso? Você acha que realmente dos anos 90 pra cá, assim, teve uma geração que meio que tava se dando ao máximo durante os shows? Cara, eu vou falar uma coisa pra você assim, com a maior honestidade do mundo. Ah, a música veio daquela história, assim, sexo, drogas e rock and roll, Sim. né? Você pegar Raul Seixas, fez altos shows chapado, de não conseguir fazer nada no palco, de ir embora, né? Não, gente, eu não tenho nada contra Raul Seixas, tá? Mas assim, fatos são fatos, né? Então, muitos artistas, o próprio Clapton mesmo, quantos shows ele não fez chapado, né? Então, assim, tinha essa história do som, né? Do cara muito louco, delirando, Jimi Hendrix, né? Só que esses caras são uma parte. Eles conseguiam fazer bem feito, mesmo que chapado. Então, assim, eu, por exemplo, cara, eu gosto de dizer que eu, assim, e uma das coisas que eu sempre ouço de contratantes é a postura. Eu, cara, não bebo nada antes de tocar, né? Eu fumo cigarro, né? Não uso, não faço uso de drogas. Quem usa, nada contra, Nem o mas... cigarrinho de artista? Não? Hã? O cigarrinho de artista também? Não. Cara, eu tenho um problema muito sério. Sério. Cara, eu fico mole pra caramba. Eu fico muito mole, não Não dá, rola. né? Então, assim, eu prefiro tomar o meu uísque, né, do que fumar um, né? Sim. Eu prefiro tomar o meu uísque. Já tem gente que prefere o uísque, o cigarrinho, tudo. É. Então, assim, eu justamente por essa postura de me entregar, então, assim, vou tocar, não bebo nada, né? Se eu fumar cigarro, para poupar a voz, eu fumo menos, né? Então, eu tenho uma postura, mas aí eu tô dizendo eu tenho uma postura onde eu me coloco, tipo, eu quero entregar um show, né? Sim. Se eu tô num dia ruim, como todo ser humano, cara, eu tento esquecer e entregar o melhor, né? Então, assim, essa coisa, e eu vejo esse estigma de muita gente que vem falar, que acha legal. Tá, conheço gente que, quando tá louco, toca bem pra caramba. Conheço, né? Já toquei com gente, com pessoas assim. E é legal. Mas eu acho que cada um, né? Eu, particularmente, eu penso no show. Cara, quem tá me assistindo, de repente tem quem usa, tem quem não usa, tem a senhorinha, pode ser que tenha, assim, se é um evento grande, tem uma criança, tem algumas coisas. Então, assim, cara, eu quero fazer o público falar, puta, que som legal. É isso que eu penso. Então eu procuro entregar nesse ponto assim, o melhor de mim. E eu não julgo ninguém, né? Só que eu falo para vocês assim com muita franqueza. Eu não acho legal o cara que ah, 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 sobe por subir no palco. Eu acho o palco um ambiente mágico, sabe?
É uma oportunidade que você tem ali de passar uma mensagem. Mas acho que tem muita gente que. Acho que até eu vi o Dinho Ouro Preto falando isso, que ele bebia e se drogava muito no começo porque ele não se achava merecedor de estar ali. Então ele queria mascarar aquele momento, tipo, ele queria usar a droga, o bebê em si, pra poder tirar aquela vergonha dele de estar ali. E ele falou isso que prejudicou muito ele no começo. Sim, sim, tem gente que precisa dar aquela desinibida, Sim. sabe? Tem gente que precisa. Né? Eu, como sou um cara de pau de nascença, eu vou que vou. Sim. Mas assim, volto a falar. Eu acho assim, cara, é o respeito ao público. Uhum. Se tem gente ali, que nem, por exemplo, nós estamos aqui. Pô, vocês estão se dedicando o tempo de vocês aqui para me ouvir. Então, cara, eu quero dar o meu melhor aqui para vocês 2, 3, 5 que estão aqui, né, no estúdio, né? Que vai passar para outras pessoas que vão ver, vão assistir, né, esse podcast. Então, assim, eu quero passar o meu melhor, uma mensagem legal, né? Então, óbvio, aqui nós estamos batendo um grande papo, estamos, assim, trocando ideias, mas é sempre eu quero passar o meu melhor. E eu acho que esse é o objetivo de quem toca, de quem canta. Cara, passa o teu melhor, tira um sorriso de alguém, fala, sabe, de repente eu ouvi uma pessoa só fala assim, puxa, valeu a pena ouvir esse som. Meu, já tá lindo, já tá lindo. Já faz uma diferença de. Nossa, saber que você fez uma pequena diferença na vida de alguém, né? Já faz uma grande E diferença. também porque, assim, envolve outras pessoas, né? Envolve o road que tá trabalhando, envolve a galera da Mas luz, a galera do som, é da óbvio. mesa, entendeu? Então, sei lá, acho que isso eu, quando eu era mais novo, eu achava muito máximo o cara subir loucão pra tocar. Hoje eu vejo que, pô, acho que você tem que dar o melhor, porque você tá fazendo um som, você tem que. Pô, é como se fosse um teatro, né? Você tem que passar aquilo pro público, aquela mensagem, aquela, como você falou, colocar um sorriso no. Mas, cara, na boa, se o cara sobe loucão pra tocar, Não, tudo bem, e pode passa subir. a mensagem, tá Beleza. lindo, tá dentro. Mas é aí que eu acho assim, que quando o cara faz isso e faz um show mal feito, eu mas- acho um desrespeito não só com o público, mas com as pessoas que trabalham em volta dele. A banda Com do cara, certeza. o músico. Mas é por isso que eu falei nesse estigma. Se você, eu acho que você tem que pensar assim: qual é a forma de você entregar melhor o seu trabalho? Entendeu? Porque é o que você falou, o cara loucão, o cara da mesa de som vai ficar doido ali tentando arrumar as coisas, entendeu? Vai ser uma puta correria para as pessoas entenderem o que tá rolando. Sim. Né? E hoje você tem o advento do VS, né? Que o pessoal usa, né? Que é o playback famoso, né? Que tá todo mundo falando da Madonna aí hoje, né? Será que ela vai usar playback? Será não? Vai Mas usar. com certeza. Vai usar. Então, assim, existe esse advento, existe o público que consome isso. Volto a falar, nada contra quem faz. Nada contra. Cada um sabe do seu show. Sim. Acho que cada um É. sabe onde cala aperta. Né? Exatamente. Se o cara ele sabe se ele tomar 2, 3, 4 cervejas, ele entrega um bom trabalho. Tá É dentro. Isso. Agora, se o cara prefere não Entendeu? beber nada, usar nada, ele. Né, E- porque não, que e é o nem que eu eu falo. não fumo mais antes de tocar, por exemplo, porque eu perco a questão de afinação. Olha lá. Tipo, entende? Então eu sei aonde eu. Você é um mas cara- eu tomo 2, 3, 4 Cara, cervejas. mas e é vai o que eu te vai. falo. Mas cada A gente tem que saber onde o calo aperta. Sim, cada um sabe. Isso vai com tempo de estrada, Não, de experiência então. que você vai tocando, você vai adquirindo, vai criando casca e tal. Então, assim, como eu falei, eu entendi meu tempo, meu timing ali para fazer as coisas. Então, eu procuro manter. Agora, óbvio, depois do show, você Vixe, sentar com alguém, tomar um Depois do uísque. show. chora, me liga. Nossa, você precisar ali tomar um uísque, né, bater né? Então, assim, hoje, né, eu até falo para vocês, cara, hoje eu tô bem sossegado. Às vezes, né, às vezes não, na grande maioria das vezes, termino o show, alguma coisa, eu vou tomar um uísque em casa.
depende também, né? Do evento, das Sei não. pessoas. Acho que Então, assim, o ambiente que faz, É. né? As pessoas fazem o lugar, né? O rolê, a gente costuma exatamente. falar. Às vezes você termina um show, pô, tem uma galera legal, amigos, tal, galera da outra banda da hora, pô, vamos, faz uma Vai ter resenha ali, né? Aí vai ter show também que você fala assim, Jesus, eu quero, acabou isso aqui, eu vou pra minha casa. Não. Sim, também, tô cansado, tem que acordar cedo, aí eu Não, amanhã, aí é tudo outra... depende, tudo Sim, tudo depende. depende. Mas é assim, o que eu não acho legal é essa ideia que o pessoal. Porque, cara, é tudo muito profissional, é como você falou. Tem hold, técnico de som, tem o caramba, é tudo muito profissional. Cara da luz, Sabe? ah, A ideia de você. Não, eu vou entrar nessa onda pra ficar loucão. Isso eu não acho legal. Cara, quer ficar loucão? Fica. Não precisa Sim. entrar nessa onda de música tal, de popstar, rockstar, sei lá o quê, né? É porque tem muita gente que leva esse lema de sexo, drogas, rock and roll ao pé da letra. Até né? hoje. Eu conheço uma pá de coroa que leva isso até hoje. Tá, deixa eu te perguntar, ó, a questão dos jingles, né? Assim, teve uma época que eu sempre quis trabalhar com jingle, fazer uns jingles pra, enfim. Só que eu nunca achei um caminho pra isso. Tem até uma época, eu e o Crildo, a gente se encontrava muito pra criar música, né? A gente fazia uns negócios assim, falando, nossa, aqui seria um jingle fácil, tá ligado? Aí eu comecei a pesquisar. Falei, meu, como que eu consigo vender, né? Fazer um som e poder virar um jingle, né? Sei lá, não sabia, fiquei perdido, procurando, não achei nada. Existe essa possibilidade hoje do músico conseguir? Existe qual que seria o caminho Existe. hoje para você conseguir trabalhar com isso? Nossa, pergunta legal essa. Sim, porque tipo, Gostei. eu assistia muito Two and a Half Men também, É. que o protagonista, Sim. o Charlie Era um Harper, produtor de ele né, ele faz jingles, né? Ele ganha muito dinheiro. Mas não que eu pensava na questão do dinheiro, mas assim de poder trabalhar com isso. Hoje, qual que seria existe o caminho? Qual que é esse caminho? Existe um caminho assim. Como é que eu vou te dizer? A gente chamava, na época, de trilheiros, né? O pessoal que fazia as trilhas. Os trilheiros. Só que isso, óbvio, todo o mercado, com o advento da internet, todo o mercado começou a mudar, todos os mercados. Tanto é, nós estamos aqui num podcast. Sim. Então, assim, dentro desse mercado da música, o que aconteceu? E é um caminho que eu estou começando a trilhar. Então, assim, como músico, eu também senti a necessidade de uma atualização. Eu sou músico de palco, né? Mas eu estou sentindo a necessidade de atualização. Então, eu venho trabalhando, estudando home studio, como fazer, tal. Pô, eu sempre fiz trilha, jingle também. O que fazer? Saúde. Obrigado. O que fazer? Como funciona o mercado? Hoje, vamos supor, estou entrando também na área autoral. Comecei um processo de gravação. Então, hoje, o que você pode fazer? Você grava a sua música autoral. Essa sua música, se você tirar o vocal, ela tem toda uma melodia. Se você partilhar essa música em 30, 60 segundos, que é o padrão comercial, tem de 30 a 60, né? 30, 60, até 120, Valeu, que é o Zé. padrão comercial. Quer Obrigado. atualizar o copo, hein? Não, tá Não, cheio? ainda cheio? tá de boa. Esses padrões Dá um comerciais, amendoinzinho aí. existem sites hoje que você partilha isso e disponibiliza para vender. Vocês já devem ter visto aqueles sites tipo Stock Fotos, que são sites que o fotógrafo vai, bate foto daqui, de lá, tal, bate foto de um monte de lugar, não tem para que vender, ele disponibiliza para vender ali. Então, se alguém quer fazer uso comercial para propaganda, vai baixar aquilo ali, vai pegar um direito de uso daquilo por um período X, né, 30, 60, 90 dias, dependendo da campanha, Sim. e vai usar aquela foto. Com a música hoje está acontecendo isso. Você consegue, em determinados sites, disponibilizar aquela música, né, para 30 dias, 60 dias, depende do... Então você tem o direito de uso daquilo, né? Então existe esse caminho hoje. As grandes, as grandes empresas, as grandes emissoras estão comprando, né, entre aspas, esse direito desses sites. Qual o nome do site? Putz, Não, você cara, falou não, você falou de foto, né? de Verdade. foto.
Agora eu não lembro o nome. Não, mas lembro, a gente mas pesquisa tem vários sites que você consegue vender isso, né? Mesmo porque, vamos falar, entrar num assunto legal também, aproveitando, que foi o que aconteceu com o músico. Hoje, com Spotify, né, Deezer, tal, cara, você ganha por reprodução da tua música 0,00012 alguma coisa. Quer dizer, a fonte de renda do músico, né? Outro dia até o Ivan Lins, eu assisti uma entrevista do Ivan Lins, que ele estava assim totalmente transtornado, falando que a receita dele caiu muito por causa disso. As pessoas usam a obra dele e ele não recebe por isso. Que essas plataformas vêm fazendo, né? Então, o músico é obrigado a se reinventar. Então, hoje, por exemplo, além dessa parte de trilha, de jingle, que você pode disponibilizar a música que você fez, existe outros sites, tipo um chamado Karaoke Version, onde você pode disponibilizar ali, né? Alguém ouviu tua música, gostou. Então, eu quero cantar essa música em karaokê. Então você consegue por $3 baixar, é R$2,99, né? R$2,98, um negócio assim. Uhum. Você baixa a música, trilhas, todas as pistas separadas, de todos os instrumentos separados, e você vai brincar de karaokê, você vai postar na internet. Então, assim, virou uma fonte de renda para músico isso também. Então, assim, essas alternativas do mercado eu também estou estudando. Eu acho que a gente tem que se atualizar, apesar de, que nem eu brinquei, né? Tenho 57 anos, Aham. cara, mas a gente tem que se atualizar. O mercado da música tá passando por uma transição e a gente tem que se atualizar. Eu te perguntei isso também, porque agora que eu lembrei, eu fiz um jingle para uma agência de turismo. A gente fez lá do Bate Volta Sim. Roots, né? Gravei até na casa dele, que o Pimenta, ele tem um home studio lá, né? Na casa dele. E é um amigo meu, que ele tem uma agência de turismo, e eu falei, mano, eu posso fazer um... E ele faz muito conteúdo pro Instagram, pra divulgar, tal. Eu falei, mano, posso fazer um jingle pra você? Ele, não, demorou, faz aí. Aí eu falei, criei, fiz tudo, melodia, mas eu fiz com letra, tudo. Bem, né, uma música aí de... Acho que em 2 minutos, deve ter. 1 minuto e meio. 1 minuto Sim. e meio, 2 minutos. E, cara, ele usa... Isso já faz um que foi na pandemia, essa parada? Foi Uma pandemia, né? E eu fiz e ele usa até hoje e tal. Aí foi quando me despertou. Eu falei, meu, acho que eu mando um pouquinho, acho que dá pra fazer. Talvez eu consiga fazer um troco com isso, né? Só que nem eu te falei, né? Acabei pesquisando. Eu tinha pesquisado naquela época, quando eu fazia umas músicas com o Crildo, e também pesquisei de novo. E, cara, dei com a porta na cara porque eu não sabia. Não. Então, hoje, pra você poder trabalhar com isso, talvez você tenha que ter contato com uma agência de publicidade, talvez, que o cara faz um network, quando uma empresa pede, ele entra ali em contato comigo. Talvez seria esse Cara, o caminho, vamos inverter, assim. além dos que você já falou, Não. dos sites, Esse tal. caminho do quem indica é válido até hoje. O network até hoje, né? Network. O boca a boca sempre vai vencer o... É que, assim, antigamente era o quem indica. Hoje virou network, que é mais bonito, né? Mais chique. Aham. Mas, cara, Mais sempre... mas Mas cool. cool. É um cu, né? É um cu. Mas tudo bem. Cara, mas assim, sempre vai valer, sempre vai precisar, alguém vai precisar de alguma coisa. Então, vale a pena você ter contato, falar famoso, eu faço. Sempre vai valer a pena. Mas o legal é você, assim, eu faço, olha aquele site ali, aquela trilha é minha. Olha aquele lugar ali, aquela trilha é minha. O cara que vai comprar, né, essa trilha, ele, de repente você disponibilizou ali e não vendeu porra nenhuma. Mas tá lá. É uma vitrine. A gente vive hoje muito de vitrine. Então é um caminho, né? Você precisa estar presente em algum lugar, precisa ter a sua vitrine, né? Então vale a pena você cair, né, para essa linha. Mesmo porque, o que vai acontecer?
hoje também, apesar de todas as facilidades de um home studio, existe um mercado para músico que eu falo que é o mercado do sucesso instantâneo. O que é o mercado do sucesso instantâneo? Aquele cara que acha que sabe cantar, que sabe fazer alguma coisa e precisa de alguém para gravar as músicas dele. Ah, eu preciso de um arranjo para essa minha música que é sensacional. Beleza, eu faço. Famoso, vamos lá, caneta azul. Cara, você é profissional, entrega o teu melhor. O que ele vai fazer, se ele vai dar certo ou não, é um problema dele. Você vai entregar o seu melhor. Então, existe esse mercado que também é de trilheiros, né? Que assim, alguém vai virar para você e vai falar assim: olha, eu tenho essa música aqui. Ele não tem gravador, ele não tem nada, mas ele vai pagar por isso. E é um mercado de trabalho. Você tem uma ferramenta que ele não tem. Então ele vai comprar isso de você. Volto a falar, toda essa vitrine que você está exposto hoje, midiática, né, de internet e tudo, vai te levar para esses caminhos. Te digo isso com toda a segurança, porque é um caminho que eu estou começando a trilhar. Ah, legal. Ô, Entendeu? Tata, Eu tô indo. você falando disso, eu lembrei que um amigo meu mandou uma música pra mim esses dias, ele foi escutar aí. Eu falei, cara, eu escutei e tal. Cara, é legal, mano. Dele. Inteligência artificial. Eu falei, mentira, cara. Eu falei, não. Eu escutei de novo, eu falei assim, não, pode ser, cara. Aí escutei de novo, eu falei. Aí quando você, na quinta vez que você vai escutando, você vai percebendo que tem uma coisinha diferente ali que não é. Falei, cara, se você tivesse falado pra mim que você tinha gravado no estúdio, que você grava com seus amigos, eu não ia desconfiar. Porque a música tá. Foi, até mostrei pra você, não foi, Crio, do que o César tinha mandado a música? E desse, é um site que se chama Sunuya. Sunuya. Sim. E você vai lá, às vezes você tem uma letra, você escreve uma letra, coloca lá, isso aqui é refrão, isso aqui é verso, isso aqui é interlúdio e tal, coloca lá, Ó, vai, blues. Coloca lá blues, ele te manda uma música de blues com a letra que você escreveu. o meu tecladista fez isso outro dia. E isso, ele tá falando de trilha, e, cara, tem muita gente usando esse site pra fazer trilha. Você coloca, preciso de uma trilha de filme de suspense. Ele vai lá e te dá. Se você não ficar satisfeito com aquela, você coloca de novo, ele faz outra versão. Você não acha que isso vai meio que dificultar o trabalho dos trilheiros? Cara, vai. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que vai abrir uma outra porta. Por melhor que a inteligência artificial esteja, ela perde um pouco. Eu não gosto de usar essa palavra, o feeling, mas eu acho que é a palavra certa agora. Perde porque, por exemplo, quando você vai fazer uma trilha de um filme, alguma coisa, cara, geralmente você põe ali no telão, na televisão, aquela cena, você tá ali olhando, sentindo o que está acontecendo na cena. A inteligência artificial ainda não tem essa capacidade. Estou dizendo ainda porque eu não sei o que vem pela frente. Tá? Então, a inteligência artificial, outro dia eu estava assistindo, ela já consegue acabar com o emprego dos dubladores. Né? Porque ela consegue pegar a voz do... Eu vi até do cara que faz o Wolverine. Esqueci o nome dele. O Hit Wrangler lá? Não, Hit Wrangler não. Bom. O Logan? Faz o... Esqueci. Hugh Jackman? Hugh Jackman, isso, Hugh Hugh Jackman. É. Misturei o Coringa no meio. Cara, a voz dele falando em inglês e depois a inteligência artificial traduzindo e mexendo o lábio do cara em português, eu falei, porra, acabou o emprego de dublador no Brasil, no mundo. Daqui uns 5 anos, capaz. É porque ainda tem uns... Que nem a Mas- música, É que né? ele não pega, ele Ainda- ainda não pega A emoção. a A emoção das o feeling. palavras. O feeling, exatamente, foi o feeling. O Crido mostrou pra gente uma dublagem, ele mandou pra mim de um filme do X-Espírito, que é todo dublado em IA. Assim, você fica impressionado. Só que você percebe que ainda falta emoção nas palavras, naquela entonação de emoção de... Sim. A pessoa tá brava, ela tipo, tem uma voz mais...
Fica ainda um pouquinho meio assim. Eu estou bravo com você. É, exatamente. Sabe? Mas eu fiquei. Estou feliz com você. É, Estou bravo com você. é a mesma, Estou triste. entonação, né? Fica aquela entonação. Mas é de se assustar, porque você fala, caramba, se chegaram até aqui, daqui 2, 3 anos vai ficar perfeito. Cara, mas se você parar pra pensar, ah, mesmo. Imagina o seguinte, né? Vamos fechar uma porta e abrir outra. Mesmo a inteligência artificial vai precisar de alguém que opere aquilo. Sim. Que trabalhe, que conceitue. E aí é onde eu tô falando que eu acho que os músicos hoje, né, músico, cantor, locutor, tudo, tem que também entrar nessa onda, entender esse universo e se aperfeiçoar. E se É adaptar, caminho né? sem é óbvio, é caminho sem volta, é caminho sem volta. Então, assim, claro, vamos falar de palco, a banda ABBA, né, não é da época de vocês, que são senhores agora, senhorinhas e senhores, desenvolveram um show onde eles colocam aquelas roupas cheias de pontos, né? Então eles estão lá na Suécia fazendo o show dentro da casa deles, está sendo transmitido no estádio de Wembley. Uma realidade virtual, né, numa inteligência artificial, onde eles estão novinhos ali, né? Com o rostinho de 30, 40 anos atrás. Exatamente. Eles se adaptaram, olha, você vê o ABBA, que é uma banda da década de 70, 80. O Kiss tá fazendo isso também. Então, cara, em vez de eles chorarem, e aí que eu falo, olha, visão de mercado. Poxa vida, a gente não tem mais espaço para fazer show. Eles se adaptaram. Com 80 anos de idade. Então, assim, eu acho que cabe a nós, músicos, hoje, também olharmos para frente. Se você quer trabalhar com música tal, né? Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para onde está indo o mercado e Se modernizar sempre, né, Tatá? modernizar. Mas você acha que tem, por exemplo, assim, deve conhecer muita gente, assim, mas acabaram com a música, Ah, bicho, não sei o quê, não é mais a mesma coisa. cara, eu ouvi outro dia né? Rede social, você sabe que é o rascunho do inferno, né? Raspa do tacho do. Mas você precisa da rede social para divulgar o trabalho e tal. Outro dia eu vi um cara ali que ele postou na rede social. Ah, se você toca cover, você é fracassado 2 vezes. Tá gozando com o pau dos outros. Aí eu olhei e falei assim: tá bom, cara, o que você fez na vida para dizer que os outros são fracassados? Você acha que só quem faz música autoral, né, faz sucesso? Não é assim. O que determina? Qual fator determina o sucesso ou fracasso de um músico? Qual é o fator? Sim. Popularidade? Tá no mainstream? O que é? Então, assim, as pessoas criam balelas, eu acho, pra vomitar bosta. Veio na minha cabeça agora, Tatá, você tava falando. Qual que foi o artista que você falou que o Spotify, as plataformas de Ivan streaming, Lins. que tá sofrendo com essa Ivan modernização? Lins. Ele deu uma entrevista pra Aí eu pensei, né? Porque assim, o artista, quando ele tava com uma gravadora, ele ganhava pelo menos o que eu vi de entrevista. Não sei se é isso. Deve oscilar esse valor. Mas pelo que eu lembro, os caras falavam que ganhava uma média aí de 20 a 25 centavos por venda de CD. Não sei. Pelo que eu vi, era mais ou Dependia menos isso. muito A do gravadora artista. mordia toda o 90, Que 95, o 97%. artista ele conseguia sobreviver mais e ganhar dinheiro com os Isso, shows, e né? cada CD ele ganhava 25 centavos na venda de cada CD. O Spotify, por mais que ele pague um valor bem miserável, né, 0,0001, mas será que a longo prazo esse artista vai ganhar mais dinheiro do que com a vendagem de CD? Porque assim, o cara vai lá, lança o álbum, ele vai Legal. vender durante um ano, talvez, até ele, sei lá, vamos falar de um artista que lança CD anual. Ele vai vender durante um ano, vai falar só 100 mil cópias lá, e ganhar disco de ouro, isso eu tô falando lá atrás, né, que hoje em dia nem tem mais isso. Sim, né? sim. E vai parar. E vai estagnar. Aquele CD pode ser que venda, sim, durante o longo da vida, mas vai ser bem menor aquela vendagem. Vamos falar de Brasil também, né? Porque quando um músico é um artista lá de fora, um The Police, Claro. um
Um Guns ele vai vender por várias gerações, né? E o Spotify, o cara, para ele ouvir a música, ele vai, cada play que ele dá, por mais que ele escute aquele, acho que você deve ser que nem a gente, que pega um CD e quando Sim. gosta vai ouvir durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então o artista ele tá ganhando em cima daquele play sempre, por mais que seja um valor irrisório. Mas será que talvez a longo prazo esse cara vai ganhar mais dinheiro do que ele ganharia com a vendagem de CD para uma gravadora, ganhando só 25 centavos? Cara, eu tô adorando esse bate-papo. Vocês estão vindo com cada pergunta Não, eu legal, queria ver hein? a sua Cara, visão. não, Porque tô quando de você falou, eu fiquei verdade. pensando, eu falei, De beleza, verdade. mas o cara ele vai vender, vai parar. Mas Não, o play do cara, sempre que alguém apertar a porra do play, ele vai ganhar mais que seja 0,001, mas talvez a longo prazo ele consiga rentabilizar sempre. Ele sempre vai ter aquele lucro passivo, sim. aquela renda passiva, por mais que seja menor, mas ele vai ter ao longo da carreira dele pro resto da vida, talvez. Só terminando meu parênteses. Cara, as perguntas de vocês são muito legais, cara. Eu tô curtindo demais. Que bom. Que bom. Cara, vamos pensar assim. Na época do LP, CD, ele ganhava por vendagem. Certo? Shows eram por... O que ele ganhava nos shows era dele. Porém, a gravadora dava toda a estrutura de marketing e comunicação, propaganda. Ok? Nessa onda das plataformas, o que acontece? A coisa começou a virar. Porque assim, hoje o artista, e eu vou dizer qualquer artista, depende da própria divulgação. Eu sou um cara que eu uso as redes sociais totalmente para divulgar meu trabalho, né? Por minha conta. Então, assim, eu faço as edições, eu faço as coisas e vou alimentando, né, minhas campanhas, vamos dizer assim. Mesmo assim, o órgão que regula isso no Brasil chama ECAD. Sim. Tá? O ECAD tem uma certa dificuldade ainda de regulação de tudo que roda, né? Porque assim, o ECAD vai numa casa, olha, eu vou te cobrar tanto para, né, você ter música ao vivo. Vou te cobrar tanto para você ter música eletrônica. Vou chegar num teatro, a mesma coisa. O que eles vão tocar? Precisa pagar os direitos autorais do repertório que vai tocar. Então, existe toda essa fiscalização que vai para o músico, certo? Sim. Mas os streams, né, as plataformas, elas, como é que eu vou te explicar? Tá fugindo a palavra. Elas pulverizaram tanto isso, né, que o grande público não tem a referência de compra. Vamos chamar compra. Então, se você prestar atenção, por exemplo, programas como Luciano Huck, esses programas da Globo, né, Raul Gil, sim, você pode reparar o seguinte, todos eles falam assim, com 1 milhão de views na internet. Quem que promoveu esse 1 milhão de views? O próprio artista. As gravadoras, as grandes emissoras, os grandes, estão aproveitando essa onda também. É uma forma deles monetizarem, ganharem. Então hoje a carga maior está por conta do artista. Vai ganhar lá na frente? Acredito que até vá, né? Mas tudo vai depender da forma com que ele consiga pulverizar o trabalho dele, né? Como a gente fala numa campanha de propaganda, de publicidade, tem que pulverizar a coisa. Tudo vai depender. Então é um pouco, eu diria até um pouco semântico eu tentar fazer mensurar isso. Porque a gente vive um momento de transição. Hoje, dentro da história da humanidade, a gente vive um momento de transição, né, da música. Os caminhos ainda estão muito tortuosos, né? Fora também, eu acho que existe uma crise cultural ainda no Brasil, né? Existe uma crise cultural, né? Problemas de educação e cultura, que eu acho que a gente tem. Mas, assim,
isso interfere no trabalho do artista. Né? Onde vai parar, eu não sei te dizer. Eu sei que, imagina o seguinte, antes vendia CD, né? Sim. Até o Lobão, na época do CD, ele brigava, que ele falava que tinha que sair o CD numerado para ter controle de quanto vendia. E agora? Quantos CDs você comprou esse mês? Eu não compro CD já faz Então. Uns 10 anos. muito tempo. Eu acho que o último que eu comprei É bem por aí. foi em 2000, vou lembrar, sim. 2014, talvez, o último do Charlie Brown Jr., que saiu depois que o Chorão morreu. Aí ele tinha gravado, morreu, ficou lá, eles foram lá e mexeram, mixaram e soltaram. Aí acho que esse foi o último CD que eu comprei, 2013, 2014. Então, cara, é assim. Eu adorava CD, a arte das capinhas, Não, faz falta o demais, né? vinil, a arte das capas. Eu achava sensacional. Tata, eu acho assim que o mundo meio que ele mudou tanto referente à música que a forma de ouvir música hoje, a gente não ouve música, a gente escuta música, né? Puta, você falou tudo. Porque tem a ouvir e escutar, né? Porque eu até vi uma entrevista do Lobão esses dias, né? Onde ele tava no podcast do Inteligência e tava falando que, pô, você tinha um disco, você comprava o disco, você, pô, chegava em casa, colocava o disco, ali em rotação, pegava a capa, sentava na poltrona e escutava aquilo, escutando assim, sabe? Detalhadamente e tal. Tanto que depois ele falou que a MTV meio que matou a música porque ela deixou, a pessoa deixou de ter uma referência musical para ter uma referência visual, né? E hoje em dia não, hoje você coloca, o pessoal coloca a música e deixa. E essa nova geração, os de 2000 pra cá, eles colocam a música, deixa 10 segundos na música. Tanto que muitos artistas hoje, eles não querem, eles não querem mais fazer um álbum completo, né? Eles só fazem uns singles, né? Já começando com o refrão. A música tem que começar com o refrão. Porque, pra já poder pegar logo. Porque o pessoal, porque essa molecada hoje em dia não tem mais paciência pra ouvir uma música inteira, né? Então ela vai lá, ela ouve 10, no máximo 25 segundos. Se a música tiver introdução longa, esquece. Cara, por incrível que pareça, isso dentro da área de propaganda, isso é teoria da comunicação pura. Não é mesmo? Você tem de 5 a 10 segundos de retenção para despertar a atenção do teu público-alvo. Entendeu? É muita informação, né, Tata? Porque você tá no TikTok Exatamente. ali, você virou, pô, você tem que puxar o cara, tem 5 segundos Você tem. pra você prender a atenção dele. É que não você passa aqui, ó. É, E no Instagram é a mesma coisa, né? Que no Reels, né? Que quando você tá no Reels. exatamente. Teoria da então você tem que- comunicação então, pura. E a música até se modernizou muito nisso, né? Os artistas, né? Porque antes a gente fazia, né? Se pega músicas das antigas, tem aquela introdução longa, né? De 1 minuto e meio. E hoje você já não. Não é que não pode, né? É uma regra. Sim. Mas, devido à modernização das plataformas e tal, você já é obrigado a fazer uma introdução de 15 segundos, 30, até 50, você já tem que estar cantando. Justamente para conseguir prender a pessoa que tá vendo ali. Isso é foda pra caralho, né? Foda pra Que as caralho, mas assim. introduções eram o que chamava atenção. Mas você assim, falou um né? negócio muito legal agora. Você falou um negócio muito legal. Dos Reels. Sim. Cara, vamos voltar na MTV? Olha a MTV agora nos Reels. Você tem 5 segundos para chamar atenção audiovisual. Olha como a MTV já era transgressora na época. Guardadas as devidas proporções, é óbvio. Mas você vê, o mercado foi mudando, né? Então, assim, a MTV, o que aconteceu com ela? Ela passou para a internet. Então, você tem 5 segundos ali para um apelo audiovisual, né? E para prender a atenção. Sim. Então, hoje, o artista, o músico, ele tem que pensar no quê? Não só na música, tem que pensar no visual. É a venda. Então, é essa mudança que ainda é muito difícil para alguns músicos entenderem. Sim. Entendeu? Que é esse processo de mudança. Inclusive, para mim, eu tô apanhando também para entrar nessa onda nova. Né? Eu tô começando a entender agora isso. É o que você estava falando da modernização, né? Que o músico tem que se Modernização modernizar, total. porque as coisas elas, mudam muito, né? Que nem a gente pegar a agência de viagens. Antigamente, para você fazer uma viagem para os Estados Unidos, você tinha que contratar uma agência de viagem
Pra ele poder fazer todo o trâmite para você. Hoje não, hoje você tem um site como a Decolar, que Exatamente. matou um monte de agência de turismo, né? Você tem também o próprio Uber, né? Sim. Antigamente, você pegar um táxi, você tinha que ter o telefone, lá onde Exatamente. fica pro cara pra chamar, daí veio o Uber, e os caras que fizeram, quisiam matar os Uber, porque, mano, Sim, na época na era época queria louco. matar, e era uma guerra Era que uma tinha, guerra. né? E até hoje, vamos dizer que existe uma guerra contra o Uber, né? O próprio governo quis passar agora uma lei para poder, porra, tirar mais dinheiro dos motoristas de aplicativo, né? Pagar imposto, coisa que, né, como eles trabalham por conta, né? Isso não entraria. Enfim, então a própria Globo também agora, né? Que eu tava vi um vídeo esses dias que a internet tá matando a Rede Globo, né? Tanto que tá despedindo um monte Mas é o que de eu falei agora há atores pouco. famosos. Hoje em dia a publicidade da Globo caiu muito, porque hoje é muito mais fácil, muito mais barato você colocar um anúncio no YouTube, no Instagram, porque você paga por alcance, né? Porque na TV é diferente, né? O Exato. cara mete 1 milhão lá pra. Não Nos sabe segundos. quantos vão ver se não tem um controle. Agora não, no Instagram. Você põe lá, acho que você faz isso também, uns patrocinados, Sim. e você consegue ter o controle, você consegue escolher o público que você quer Exato. atingir, a idade que você quer atingir, e você consegue ver o retorno disso. Então, e tem empresas que não se adaptam a essa modernidade, e às vezes querem acabar com isso, né? Em vez de se modernizar, eles querem privar que isso Exato. aconteça. Entendeu? E eu espero que isso não aconteça com os dubladores também, né? Porque eu Não, já mas vi assim, cara, com essa tudo é questão uma evolução. com a questão da inteligência artificial. Tudo é uma evolução. Eu acho assim, do mesmo jeito que hoje a inteligência artificial está em voga, tá ali batendo, lá na frente tem alguma coisa que vai aparecer que a gente ainda não tem nem ideia. Ah, vai morrer a profissão? Não, ela vai se transformar, ela vai ter que se readaptar, se reinventar. Então, é por isso que eu falo. Todas as profissões têm que se reinventar e acompanhar a evolução. Exatamente. Porque assim, ele falando da Rede Homem do Globo, Não, Não? não, eu vou fazer uma coisa que pode. Eu acho que nunca ninguém fez aqui. Não O é quê? usual, eu vou fazer. Eu preciso muito ir fazer um xixi. Por favor. Por favor, Vixe, fica à aqui vontade. Então eu vou todo mundo fazer faz assim, xixi. enquanto vocês estão falando aí. Não, vai lá, Enquanto vai vocês vão lá. falando, eu vou fazer só um xixi, porque o papo tá muito bom. A gente precisa continuar. Sim. Cara, perguntas muito inteligentes. Tô Que adorando. bom, Que bom, que que bom, bom. velho. A gente fica feliz de você tá gostando. Mas é esse lance, mano. Eu acho que se essa questão da modernização, essas empresas, tudo preferem fuder com a nova forma de se prestar um serviço do que se modernizar, tá Você ligado? falou da Rede Globo. A Netflix entrou em contato com a Rede Globo e falou assim: me dá seu catálogo de novela que a gente toma conta. Você viu o bagulho da Globoplay? Que dá um prejuízo filha da puta pra emissora. Mas o que a Globo fez? Não, vou fazer o Globoplay. Olha lá. Se fudendo. Só que pra poder manter, ela não tem a mesma estrutura que tem uma Netflix. Mano, o Globoplay não pega nem no PlayStation 4, mano. Se quer baixar o aplicativo, não tem. Não tem. Eu ia baixar uns tempo atrás aí, tal, pra ver uns bagulho lá. Não tem, eu não consigo assistir. Então, aí como é que fica difícil, cara? Aí se você vê, a Netflix chegou pra Globo e falou assim: ó, me dá o seu catálogo, eu vou cuidar do seu catálogo de novela. Porra, Só imagina ia se receber. tiver. Só os Só? royalties. Não ia gastar nada, Uhum. mas não, eu quero ter aquela visão, né, mercadológica, né, de não, eu quero ter controle de tudo. Uhum. Só que você tem que ter controle de tudo, você tem que ter dinheiro, você tem que arcar com custos, né? Mas ela quis abrir uma que é a mesma pegada que a MTV fez com o YouTube, né? O YouTube começou a estourar, ela foi lá e fez o MTV Overdrive. Sim. Só que não tinha a mesma estrutura, não tinha como fazer a mesma estrutura do YouTube e Sim. não deu certo, cara. Essa parada das empresas, desse sistema, de quererem dominar tudo aquilo, né? E acaba não conseguindo, porque vai para outros lados, né? Sim. E a Globo, antigamente, na Globo, para você manter, pô, você é um artista, ganhava uma bala. Hoje não, o artista ganha por participação de novela. Agora ele virou PJ, né? Antes Virou era PJ. CLT, né? Agora ele virou só PJ, contrata né? PJ, né? Estamos de volta depois. Sabe o que eu lembrei? Assim, para eu voltar no assunto. Sabe quem fez isso uma vez? Num show? De ir fazer xixi no meio? Buddy Guy, no Brasil. Sério? Sério, no antigo Palace que tinha lá em Moema, ele tava fazendo um show, tava, acho que no mesmo estado que eu aqui, morrendo de vontade, e ele foi pro banheiro, assim,
Ele deu sinal pros músicos, foi solando. Buddy Guy sensacional. Foi solando no banheiro, solava um pouquinho ali durante o xixi e voltou rindo que nem um condenado. Não, ainda bem que é o número 1, né? Se fosse o número 2, ia ser difícil, né? Não, aí vocês tinham que demorar um pouquinho, mas aí vocês iam ter que enrolar aqui mais um pouco. Então, a gente tava falando da. Eu tava comentando com ele aqui que a Globo, né? A Netflix entrou em contato com a Globo e falou assim: ó, me dá seu catálogo de novelas, né? Pra gente cuidar deles e a gente só ganha o royalties só. A Globo não quis. Que nem a gente tava falando de, tipo, em vez de deixar, né, que você tinha dito, né? Acompanhar a Acompanhar evolução da. não. Eu quero tomar conta. Não quero que a Netflix tome conta. Foi lá e criou o Globoplay. E a Globoplay dá um puta prejuízo pra Globo, né? Porque não tem a mesma. Como é que a gente diz, Rafa? Não tem muitos assinantes, né? É, E pra não você tem- ter uma. E não tem a manter estrutura. uma plataforma é muito caro. Não tem essa estrutura, né? Aí. Ele falou assim, pô, perdeu, né? Porque a Netflix já tá só pagando os royalties das novelas disponíveis na Netflix. Agora tá lá no Globoplay, onde não tem. Tá dando um puta prejuízo de bilhões, né? Por quê? Porque não quis acompanhar a evolução, né? E é sempre assim, né? O meio que acho que o mercado ele tem medo do novo, né? Ó, existe um projeto de lei que está tramitando lá em Brasília, onde todas as plataformas vão ter que ter um conteúdo nacional. Netflix, A Prime, né? a Prime, Disney. Você é a favor dessa lei? Hã? Você é a favor? Cara, eu vou responder como eu tô fazendo aqui com a mais total sinceridade. O Brasil sempre sofreu demais com essa questão cultural. Eu queria trabalhar com trilha sonora quando eu era novinho, comecei a tocar, e não pude porque o Collor, na época, acabou com a produção audiovisual brasileira. Então, assim, temos enormes talentos hoje no Brasil que precisam de espaço. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a abrir espaço nessas plataformas para uma produção nacional, eu acho que o mercado começa a aquecer. Com o mercado aquecendo, então vamos falar de trilha sonora, vai exigir uma melhoria. Tá? Porque se você pegar as produções audiovisuais brasileiras, era muito Caetano Veloso, Chico Buarque, não eram trilhas. Como, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, Hollywood, quem manda nas trilhas sonoras lá nos Estados Unidos? Esqueci o nome dele agora, mas é o vocalista que era do Oingo Boingo. Lembra dessa banda, Oingo Boingo? Não. Dead Man's Party. It's a dead man's party. Who can afford more? Isso é Não. velho pra caramba. Olha eu entregando, olha eu entregando. Você lembrou? Você lembrou? Oingo Boingo. E o Trevor Rabin, que era do Yes. Antes é o primeiro guitarrista do Yes, Steve Howe, depois veio o Trevor Rabin, né? Que foi onde deu a notoriedade pro Yes na grande mídia. Então, assim, eles que são os trilheiros. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Vamos pegar para pôr no filme a música que já é conhecida do Caetano Veloso, do Chico Buarque. Então, as trilhas sonoras aqui nunca foram assim. Temos os grandes trilheiros. Então, eu acho que começa a abrir espaço, mesmo com inteligência artificial. Voltando no papo antes. Eu acho que mesmo com inteligência artificial, você tem mentes no Brasil que precisam de espaço. Tá? Eu acho que o Brasil tem um potencial incrível. Incrível. Mesmo com esse esmagamento cultural que o Brasil sofre, isso vem de anos, tá? Você vê até pelos números da população que tem, ainda é baixo, que tem acesso a faculdades, né? A mesma escola de educação primária ainda é baixo, né? O Brasil está nas últimas posições no ranking mundial. Tá caindo mais ainda. Né? Então, assim, é triste, por um lado, isso, mas o Brasil tem músicos, tem
produtores de audiovisual de grande potencial. Mas você não acha, Tata, quando o filme nacional é bom, ele não se vende sozinho, sem precisar de uma cota? Porque assim, vou dar 2 exemplos, tá? Tropa de Elite. Foi um filme que foi muito foda, muito conhecido, tanto um quanto o dois. Muito. E foi um filme que não teve a sua divulgação, mas não foi aquela divulgação monstruosa, mas foi um filme que é um sucesso Mas e é que a conhecido até mas é que a hoje. divulgação dele foi uma divulgação porque teve. Foi feito os pirata Foi feito os dele. pirata. Porque E era uma era época tão. de DVD, mas é um puta filme. Sim, é um Pra puta caralho. filme. O outro também, Alto da Compadecida. Mas Que Alto da era uma Compadecida série teve. que virou um filme, né? Depois eles fizeram deram uma costurada aí, cortaram Sim. muita coisa e virou um filme também. É super conhecido. Eu acho assim, eu concordo com você nessa visão de ter mais uma facilidade para poder para as produções nacionais, mas eu acho que quando o filme porque tem muito filme bom nacional, mas também tem muito filme ruim. Eu acho que quando o filme é bom, ele se vende por si só. Ele consegue atingir as pessoas por eles terem uma boa qualidade, entendeu? Assim, minha visão da questão. Então, mas só que pra você saber que tem um filme bom, tem que ter uma divulgação, você tem que saber que ele existe. Não, tudo bem, mas ele tem uma divulgação, ele vai ter uma divulgação. Todo filme tem uma divulgação, Sim. entendeu? Ainda mais com a cota. Mas de, então, pô, mas de aí já, Lei Rouanet, mas aí ele já quebra seu. consegue- Mas já quebra ele consegue o que divulgar você mais disse ainda. que ele se vende sozinho. Não, Porque- você vende sozinho assim, ele faz uma divulgação, mas ele não precisa, necessita de uma cota de um streaming para poder se vender. Eu acho que ele, tá. se ele é bom, ele com a grana que ele capta de investidores, de patrocínio ou de Lei Rouanet que seja, que ele fazendo um marketing bacana, eu acredito que ele consiga atingir o sucesso se o filme realmente for bom, Tá, entendi seu ponto de entendeu? vista. Eu vou dizer pra vocês. Vamos brincar de ficar em cima do muro. Os dois estão certos. Mas que eu falei, eu concordo também com o que você disse, que Não, é bom vamos, isso também. só que vamos pegar. Se você pegar fator histórico, né? Se você pegar Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, lá atrás era assim, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Totalmente chavão isso. Tinha divulgação? Não. Virou o que virou. Boca a boca, no... Só que temos hoje, né, transportando a devida realidade, isso é meu pensamento, mas transportando a devida realidade, se você perceber, você tem um vácuo hoje, que é assim, se você não está nas mídias, você não existe. Isso é verdade. Um filme é a mesma coisa. Isso requer investimento, seja de tempo, seja de dinheiro. Requer um investimento. Então, assim, o Brasil teve uma safra de filmes que não eram legais, sabe? E também teve uma safra que ninguém conhece na Cinemateca, aqui de São Paulo, maravilhosa, que ninguém conhece. Então, assim, se você pegar todo esse conceito que o filme é bom e vai se vender por si só, aí eu vou entrar de novo na questão cultural e vou falar assim, quem vai assistir? Porque ainda existe uma história no Brasil que filme brasileiro não é tão bom quanto o americano. Porque a gente foi acostumado. Né, Exatamente, existe o fator cultural. Mas isso fez o cinema nacional se cobrar mais para fazer coisas melhores do que era antigamente. Cara, que é bom também, né? Voltando até o que a gente estava falando antes, como eu acho legal brasileiro, cara, se você tem aí Wagner Moura fazendo filme em Hollywood. E bombou pra caramba o filme dele lá, o Guerra Civil, né? Se você pegar Deadpool, a atriz que contracena a namorada do Deadpool é brasileira. Uhum. Eu esqueci o nome dela agora, né? Mas assim, ela é brasileira. Teve o Rodrigo Santoro também, que fez Rodrigo o Santoro. 300. Fez Lost também. Lost também. Então, As Panteras, ele participou. exatamente. Aí eu falo pra você o seguinte, Brasil é ruim de artistas? Não. Muito pelo contrário. A gente tem grandes talentos aqui, né? Eu conheço grandes talentos que não são valorizados.
Mas assim, como é que a gente vai fazer uma população, não querendo entrar muito em política, mas vamos acabar entrando um pouco, que durante tantos anos foi emburrecida, tá? Que o Brasil, historicamente falando, ele era para ser simplesmente um país de serviçais. Portugal colonizou o Brasil porque queria fazer um país de serviçais. Foda-se estudo, foda-se produção científica, foda-se tudo. Então, como é que, assim, hoje, essa cultura pesa pra gente, essa falta de cultura, perdão, pesa pra gente. Então, essa transição hoje, para todo artista, todo produtor cultural, tem que mostrar que é bom, é matar um leão. Então, é o que você falou. O filme vende por si só, até venderia. Mas quem é que vai dar o primeiro, sabe, viu? Usando o termo da viu? Primeiro viu, vai falar, isso é bom pra caralho. Quem é que vai dar o primeiro? Então a gente sofre com isso. Tem que ter toda essa. Então, assim, voltando, não querendo ser repetitivo, mas Não? né, tem que ter toda essa estrutura, às vezes, como eu faço, de divulgação a duras penas. Vamos divulgar a duras penas, né? Usar as mídias sociais, sugar as mídias sociais ao máximo para divulgar o teu trabalho, Sim. né? Isso que eu acho interessante, para você ter que provar, você não tem que mostrar, você tem que provar que o teu trabalho é do cacete, Sim. né? Então é isso que eu acho complicado ainda hoje em dia, esse momento que a gente está vivendo hoje, eu acho complicado. Assim, como o caso de vocês aqui, né? Vocês também estão matando um leão por dia para mostrar que o trabalho de vocês é legal pra cacete. Sim. E é assim que funciona hoje. Você tem que primeiro matar o leão, né? Para depois, acompanhando toda essa modernidade, que caminho seguir? Para onde eu vou conduzir meu trabalho? E você tá com musical agora, né? Em julho. Opa! Momento merchan. Vamos ao momento merchan. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Cara, é assim, Fala pra gente aí. O que vai rolar? primeiríssima mão para vocês, tá? Dentro do trabalho que eu faço, então, estou em fase de composição do meu projeto autoral, né? Espero que até o final do ano eu comece a lançar meu material. O Blue Brothers, hein? E aí, o que que acontece? Estamos entrando agora no Teatro Fernando Torres. Atenção, todo mundo de plantão. 28/6, momento merchan, 28/6, 28 de junho. Vou fazer com a minha banda, a Slow Hand Band, né? O Blues Brothers, o musical. O que que é esse trabalho? A ideia é o seguinte. Vamos entrar na parte cultural novamente. Sim, sim. A ideia é assim, eu não queria rotular um show de blues, um show de soul, um show de rock. Eu não queria rotular. Eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse de fazer. Eu canto blues, eu canto soul, eu canto rock, né? O que eu queria? Aí, um dia, vendo o YouTube, eu vi uns vídeos do Blues Brothers, falei, pô, em vez de eu rotular um show de blues, um show de soul, Blues Brothers. Pronto. Resolvido o problema. Resolvido o problema. É um show onde eu vou brincar com com músicas de Elvis Presley, Aretha Franklin, Joe Cocker, Eric Clapton, onde eu vou todos os sons, Ray Charles, todos os sons que apareceram nos filmes, na trilogia, que estão lá dentro dos filmes, nós vamos brincar com eles no palco. Ai, que legal. Entendeu? Então, é uma ideia que o Teatro Fernando Torres abraçou. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem à noite. Né? Vocês me deram o prazer de estar anunciando isso em primeiríssima mão aqui. Sim. Entendeu? Ontem à noite começou a vender os ingressos.
Então, eu estou falando para vocês, até então a gente estava mantendo em segredo, né, esse projeto. Então, fico muito feliz porque eu tô adorando esse bate-papo. Ai, que bom que você gostou. Putz, show de bola. Então, assim, muito feliz mesmo em estar divulgando aqui Sim. para vocês, né, esse trabalho, né? A ideia do espetáculo é levar, como nós vínhamos conversando logo no começo do podcast, levar alegria, sons de alto astral, entendeu? Diversão. Se para você levar desde uma, sabe, é livre, tá? É público livre? É Ai, que público legal. livre. Você pode levar, né? Aí, ó, o pessoal que não puder falar, tô com a criança aqui em casa aí, ó, pode Não, do levar. netinho à vovó, Ótimo. entendeu? Pra Pode todas levar. as idades. Que a ideia é assim, mostrar músicas de Elvis Presley, mostrar músicas de Joe Cocker, né? A gente, nós seis, né? Que é a banda Tata Mesa Slow Hand Band, nós seis estaremos caracterizados de Blues Brothers, como vem sendo feito nos Estados Unidos, né? Pessoal, para fazer essa reunião, né, de pessoas tocando blues, soul, descontraído, tocando mesmo, de verdade, eles começaram a fazer esse tipo de show nos Estados Unidos, sabe? Caracterizados de Blues Brothers, vamos fazer um som, né? E eu puxei essa ideia. Aqui não existia essa ideia no Brasil, né? Eu puxei essa ideia, o produtor Elcio Yoshi, né, que era o produtor dos Mamonas Assassinas, comprou a minha ideia, né? E agora é correr para pré-estreia. E já de antemão convido todo mundo aqui que assiste podcast, né, que prestigia o podcast, e vou convidar vocês para irem assistir esse show, né? Que vai ser uma grande festa, na realidade vai ser uma grande festa. Podia Quais, dar. quais são as datas? A datas? Pode falar de novo? Só A pra pré-estreia frisar. está marcada 28/6, Teatro Fernando Torres, no Uhum. Tatuapé. Tá? Ah, entendi. Quem quiser mais detalhes. A gente vai deixar o link Legal. na descrição do, Tá, mas do vídeo. quem quiser mais tá? detalhes, agora eu vou começar a divulgar direto no meu Instagram, Sim, sim. nas redes sociais. E aí, está animado, tá ansioso? Como que tá aí o... Cara, eu tô muito ansioso para fazer isso. Eu tô que não tô me aguentando, cara. Porque assim, é um trabalho que, volto a falar, nós vamos interpretar altos sons, né? Commitments, Ray Charles, Aretha Franklin, Elvis Presley, Joe Cocker, Eric Clapton. Quando que eu ia conseguir reunir isso num show sem rotular e rotulando? Pois é, né? Como é que você conseguiu pensar em fazer uma parada dessa? Então, e aí, putz, assim, e ainda mais assim, você tá dando uma cara engraçada, uma cara Sim. divertida, né? Que é a história do Blues Brothers. Então, assim, putz, eu tô muito animado para fazer isso, tô muito ansioso, a expectativa tá lá em cima, os ensaios, o couro tá comendo no ensaio, né? Nos ensaios, porque tanto é que a estrutura da banda, se vocês permitirem, eu gostaria de falar muito dos meus parceiros nesse Claro, projeto. Claro, pode falar por agora. favor. Então, a estrutura da banda é uma estrutura feras. Não é porque tocam, que a gente já toca junto há muito tempo, não, mas assim, são feras. Então, sou eu, vocais e guitarra. Milton Salgado, meu compadre, desde a época que nós começamos lá atrás, né? Teclados e vocais. Evandro Barbosa na guitarra. Tuca Rodrigues no contrabaixo. Wilson Rayano na bateria. E o mais novo integrante que chegou agora e veio, Luiz Oliveira, nos teclados. A gente tem uma estrutura diferente também, Pô, imagino. com 2 tecladistas. Para quê? Vamos dizer o seguinte, dentro dessa modernidade toda, um é responsável por todo o naipe de metais, né? Todo o naipe, gaita, metais e não sei o que, nos teclados, fora sintetizadores, e um mais pianista. Entendeu? Então, assim, a gente tá abraçando um som por completo, né? No palco, numa estrutura de 6 músicos.
Pô, que legal, cara. mais backing vocals, né? Sim. E aí, Tata, você podia dar uma palhinha pra gente? Cara, Toca uma aí pra... Uma que vai rolar no show aí. pra uma dar- que vai rolar no show. É, uma que você queira que dê pra fazer Sim, só pra- tranquilamente, voz e violão. Só pra, assim, no improviso. Sim. Uma que eu gosto muito, fazer uma palhinha, um pedacinho. Não sei nem se o microfone pega aqui. Pega. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Técnica? Tá tranquilo? Beleza. Uma que eu gosto muito de fazer, que foi gravada por Buddy Guy, né? Uhum. Inclusive, Mustang Sally, além do Blues Brothers, apareceu no filme do Commitments, Loucos pela Fama. Né? Olha a idade batendo assim, só filme velho, só som velho. Então, mais ou menos assim. Mustang Sally, guess you better slow your Mustang down. Mustang Sally now, baby. Guess you better slow your Mustang down. You've been running all over town. I guess you gotta put your flat feet on the ground. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. Falta os backing. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do, ride on, Sally, ride, ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. You've been running all over the town. I guess you gotta put your fat feet on the ground. Mais ou menos por aí. Sensacional. E vocês me pegaram no pulo aqui pra fazer no violão. Sensacional, sensacional. Quando você tava aí, eu já tava estruturando aqui um violão. Você... E essa é uma legal. das músicas do show, né? Uhum. Volto a falar. E tudo nessa pegada. A gente quis fazer um espetáculo divertido para todo mundo. Sair, como eu falei antes, feliz. Sair de alma cheia, tipo, putz, eu vi isso, eu ouvi esse filme. Lembrar de momentos assim, pô, essa música tocou naquele filme. Exatamente, sabe? E dentro disso, assim, uma cultura que eu gosto muito, né? E eu gosto de falar isso. Eu sou um fã de carteirinha, né? Da cultura negra, sabe, americana. Eu acho fantástico tudo que eles criaram. Sou um fã de carteirinha mesmo, assumido, né? Agora tem aqueles caras que falam de apropriação cultural, eu quero que se foda. Se é apropriação cultural, eu estou me apropriando você tá- porque eu admiro. Você tá De valorizando a cultura. Tá valorizando o cara. Exatamente, eu admiro, de verdade. Caramba. Então, obrigado por você ter vindo aqui hoje. Obrigado, a gente falou com o Negan do Walking Dead aqui hoje. Sensacional, sensacional. Todas brincadeiras à parte, Tatá, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Eu espero que... Espero não, vai ser um puto evento fudido, eu creio. Eu vou também, vou Vocês tentar estarão colar. lá. Vocês Vamos estarão, com colar, certeza. sim. E, cara, eu espero não, vai ser um puta show foda e obrigado por você ter topado vir trocar uma ideia com a gente. Espero que você tenha gostado, tenha se sentido à vontade. E vamos marcar pra fazer A gente chama o batera, faz aquele esquema a que a gente gente fazer fez um com- esquema com música aqui, você pode trazer a Demorou. sua banda que a gente fez. Tem um Pô, episódio, demorou. tem um Vamos episódio, fazer. tem um episódio que a gente gravou, depois você dá uma olhada lá com o Baterinha e com o Hugo. Com o Hugo, Hugo. saiu umas 2 semanas atrás, que a gente fez uma estrutura bateria, o Hugo com o violão aqui, eu tocando baixo, o Baterinha tocando bateria ali. E a gente, A gente fez improvisou um aqui e puta- ficou legal a pra gente fez caramba. um podcast musical. A gente trocava uma ideia, falava pô, no improviso, sem Então ensaiar, eu sem já vou porra dizer. nenhuma. Então eu já vou dizer pra vocês o seguinte: a minha moçada é tudo boa de improviso. É isso.
Vamos agendar isso. Vamos marcar. Galera que acompanha aqui o podcast, pode aguardar que nós vamos voltar para fazer Sim. essa bagunça no blues aqui. Muito legal a ideia, gostei. E aproveitando, gente, eu que agradeço demais ter vindo aqui, né? Adorei esse... Cara, e eu vou falar, né? Que alto nível de bate-papo. Cara, Obrigado, a gente fica muito feliz. muito, feliz de ouvir isso. muito obrigado mesmo por vocês me proporcionarem a oportunidade de um bate-papo de tamanho alto nível, entendeu? E de maneira leve, gostosa. Gente, parabéns. Eu não tô muito feliz de ter vindo aqui. Demais. A gente que agradece e assim, pra gente é importante que o convidado seja sempre, como a gente pode À falar, à vontade, né? vontade. E Então, à feliz vontade de que eu vou estar fazer aqui. xixi. A gente sempre quer, a nossa preocupação é que o convidado esteja à vontade, esteja feliz, esteja querendo conversar mais e bater papo. Tanto que, mano, quando a gente gosta, a gente pede pra chamar, a gente fala assim, vamos fazer de novo. Eu vou voltar, tô falando sério. Eu tô falando A gente seríssimo. pediu. Seríssimo. Vamos voltar sim com a banda toda aqui, Sim. né? Antes do espetáculo. A gente ver a disponibilidade de data de vocês. Sim. E vamos voltar antes do espetáculo Isso, aqui do ia dia falar isso 28, né? E eu gostaria de convidar vocês até para ir no espetáculo, vocês comparecerem. Pô, aqui do lado, aqui na Aqui Moca, do lado, da Tatuapé, né? É. E assim, para mim seria uma honra ter vocês ali. Pô, com certeza. É Deixa as suas redes sociais, por favor. O Tatá. maior prazer do mundo. Os ingressos vão estar à venda num site ou compra direto no seu O- Instagram. Não. Você vai deixar na Tá sua... no Simpla. Tá no Eu já Simpla? mandei para vocês, assim, vocês Sim, vão sim. A colocar gente vai aí, divulgar também. né? O Simpla. Minhas redes sociais, tá? tata.mesa.bluesman, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, todas as redes sociais, tata.mesa.bluesman, tá? Legal. E dentro do Facebook também, a gente tá com a página já com 500 seguidores, né? Já tô te seguindo aqui já, hein? Opa! Já tô te seguindo aqui já. E do Blues Brothers, o musical também. Vocês podem procurar no Facebook, né? O Instagram ainda não temos a página, né? Como é tudo muito recente ainda não Sim. temos, mas já tem no Facebook com mais de 500 seguidores, né? E olha que nós não temos nada ainda lá. Não, vai. Vamos lançar agora. Então, por favor, sigam a gente, acompanhem o trabalho. E a toda a audiência do programa de vocês, agradeço de coração, muito obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado desse Pra nosso bate-papo. pra caralho. Bastante. Gostamos sim. É muito bom a gente conversar de música, assim, e com uma pessoa, assim, que é de outra época, como a gente gosta muito de música, né? A gente é de uma geração diferente, é muito legal esse troca, essa... Claro, é como funciona. Exatamente, e é muito legal saber como que era e como você vê hoje a música, como a gente vê a música antiga. Cara, essa troca de ideia, assim, é sensacional. E, meu, de novo, vou agradecer, papo muito foda e muito obrigado por você ter vindo, tá? Puta, A gente vai querer você outras vezes aqui, viu? Mas eu vou, cara, mesmo que vocês não quiserem, eu vou voltar, eu vou aparecer. Vocês já se ferraram, eu vou começar a aparecer, já sei o caminho. Vocês estão ferrados. Nem que seja pra vir tomar uma cerveja com a gente. Mas nem aí, que pô, seja. cola aí sim. Eu já a tava gente tá- falando de vir aí, acho que na quinta-feira. Então, a gente grava aqui toda semana, 2 vezes por semana e, pô, seja sempre bem-vindo aí, aparece aí que a gente Puta, fazer vai uma ser muito resenha, legal. fazer um som também, aqui é tudo músico velho também. Não vejo a hora de fazer um som com vocês, Vamos cara. sim, pô. Fechou. Fazer um improviso vai ser do caralho. Sim, demorou, vamos sim. Fechou? Fechou. É isso, galera. Encerrando mais um Dona Maracast. Segue a gente nas redes sociais, todos são @Dona Maracast no ia falar Itaú, velho. Né? No Instagram, no Facebook, no X, no Facebook, eu já falei, né? No X, no Facebook, TikTok também a gente tá Instagram. lá. Se você não pode assistir a gente, você consegue ouvir a gente no Deezer, no Spotify, no Amazon Music. Às vezes você não pode, né, tá vendo ali, mas tá fazendo alguma coisa, você coloca lá, consegue estar ouvindo. E ajuda a gente a bater a meta aí de inscritos, tá? Falta pouco para chegar nos 1997. Já deixa aquele like no vídeo, compartilha se gostou do conteúdo. E é isso. Mais alguma coisa, cara? Não, tá certinho. Foi E boa o QR hoje, hein? Code. E o QR Code. O QR Se Code. quiser patrocinar a gente, dá uma força lá no QR Code, a gente vai deixar lá. E a gente já fica muito agradecido. Demorou? É isso aí, É né? isso. Muito Obrigado, obrigado, gente, e até a próxima. Valeu! Falou!